Olá, vamos falar hoje de Cabo Verde aqui no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa. Bom, Cabo Verde é um arquipélago que fica no Oceano Atlântico e que foi colônia portuguesa desde 1460 até 1975. Então é uma república bem jovem. Até é possível a gente encontrar as pessoas que fizeram parte do processo de mudança, né, de governo, que lutaram pela independência de Cabo Verde. Foi luta armada, eles tiveram enfrentamentos. Então nós, se pesquisarmos, nós vamos encontrar pessoas que estão aí vivas e que têm muito a estar contando. Então, uma coisa importante dentro de todas essas repúblicas novas que a gente tem na África, por elas serem muito novas, a história ela é presente. Então, se você quiser que um aluno pesquise sobre vários personagens que fizeram parte da luta pela independência desses países, inclusive de Cabo Verde, você vai estar encontrando na internet ou no Facebook ou entrevistas com essas personagens em algum lugar. Então, é importante que a história ainda é uma história viva. O fato delas serem recentes é um fato de fragilidade, com certeza, mas também é um fato de que você pode fazer com que o seu aluno pesquise algum fato histórico extremamente importante e que a presença da pessoa está aí, não é que nem você falar de, sei lá, Pedro Álvares Cabral, que morreu há milhares de anos, Tiradentes. Não, são personagens que estão aí, né? Personagens de carne e osso. Então, fica aí a dica. Essas colônias que se conseguiram a sua independência tão recentemente, vocês conseguem fazer pesquisas com personagens que ainda estão vivas, né, e que lúcidas, e conseguem ter opiniões sobre N assuntos. Então, voltando um pouquinho, a quantidade de habitantes que tem nessa região de Cabo Verde, ela é pequena, 530 mil habitantes, equivale aproximadamente a um bairro de São Paulo. Então é uma população bem pequena. Eles falam dois idiomas, o português e o crioulo. Então é uma população que divide aí a sua forma de estar conversando. A maioria deles são cristãos. Então eles têm aí uma característica bem parecida com o povo brasileiro, né? Apesar de ser uma população bem pequena, mas eles são cristãos. Eles têm um problema sério com a questão do aquecimento global. Lá é uma região árida, então a agricultura lá ela é bem escassa por conta da aridez, e eles acabam tendo que comprar 80% daquilo que eles consomem, e a maior fonte de renda, de trabalho deles é com serviços. Então isso dificulta bastante, porque eles nem têm uma agricultura desenvolvida, nem têm uma indústria desenvolvida. Eles compram, né, eles importam muito. A base financeira deles, então, é trabalhar com serviços, e eles têm uma grande parte de turismo, até por conta de ter ilhas magníficas, belíssimas, né? Então, é possível vocês fazerem um trabalho com o Google Earth e pesquisar como que são essas ilhas, quais são possíveis ter acesso, quais não são possíveis ter acesso. Então, através do Google Earth, que é uma plataforma maravilhosa, né, que é possível, o professor que não conhece o Google Earth, é assim, indispensável procurar, conhecer. Ele roda na maior parte dos computadores e faz com que o aluno consiga entrar ao vivo em qualquer lugar do mundo. E tem lugares com paisagens belíssimas, como é o caso, né, das ilhas lá do arquipélago de Cabo Verde. Bom, eles têm uma festa popular muito conhecida e muito importante, que é o Carnaval, né? Então, quando você vai fazer o trabalho sobre Carnaval, de repente, começo do ano, ao invés de você ficar focado no Carnaval do Brasil, né, é possível a gente, vamos fazer como que é o Carnaval de Cabo Verde, faz uma pesquisa. Como eles falam o português, você vai encontrar material em português para os alunos pesquisarem. Então, é um trabalho que dá para fazer assim, em paralelo, de forma bem tranquila, bem fácil, e conhecendo uma cultura de um povo que fala a nossa língua, né, mas que tem traços assim bem diferentes dos nossos. Um problema muito sério que tem em Cabo Verde, esse é um problema mesmo, é a questão da imigração.
a população de Cabo Verde, ela acaba saindo e vão morar em outros países, inclusive países europeus, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, justamente por conta das condições de Cabo Verde serem bem difíceis de se, né, conseguir progredir lá em termos econômicos, de se manter. Eles acabam saindo, indo embora, em algumas formas eles acabam mandando recurso de volta para suas famílias, mas muitas vezes eles acabam indo embora do país de Cabo Verde, né, do arquipélago. E aí cria-se uma outra situação onde muitas vezes os homens vão embora e as mulheres ficam e cuidam das famílias. Elas fazem o papel de pai, mãe, de provedores, responsáveis pela família, pela criação dessas famílias. E aí é uma situação onde então nós temos uma grande parte da parcela feminina. E como que é essa parcela feminina? Como é que a lei, como que é essa sociedade? É uma sociedade onde a mulher tem uma importância tão importante quanto? A legislação ampara, né, isso ou não? Então eu trouxe para vocês, até eu coloquei aqui o nome do livro da Yolanda Évora, que vai falar justamente sobre aspectos. Se vocês puderem ler esse livro, ótimo, mas se não, dá uma pesquisada sobre do que ele fala, porque ele traz justamente essa questão importante de qual que é o papel da mulher na sociedade de Cabo Verde. Eu vou estar lendo para vocês um trechinho, né, que eu achei que a Yolanda coloca sobre o livro, que é bem importante. Então o livro são Mulheres em Cabo Verde, Experiências e Perspectivas, de Yolanda Évora, e ela faz esse comentário em janeiro de 2019 no www.boala.org. Então, o que ela fala? Olha que interessante. A nova doxa igualitária, ela coloca esse doxa igualitária entre aspas, vocês já vão entender por quê, que sustenta o nosso pensamento sobre essas questões, também apoia a caracterização do país considerado avançado em termos das leis que protegem os direitos das mulheres. Então, Cabo Verde tem leis muito avançadas. Aí ela questiona, mas cabe às ciências sociais verificar se tais leis são feitas quando se detectam exigências da sociedade, né? Então tem um problema que faz a lei, ou se trata principalmente de iniciativas impulsionadas pelas intenções demonstradas por organismos internacionais, cuja atuação certamente se encontra fundamentada em princípios e ideologias sobre a sociedade, as relações de gênero e o desenvolvimento econômico e social. Então ela questiona essa questão da legislação de Cabo Verde. Essa legislação de Cabo Verde, ela de fato atende às necessidades das mulheres de Cabo Verde, da sociedade de Cabo Verde? Ou é uma legislação linda, maravilhosa, que não faz sentido, que não tem significância para essa sociedade, para essas mulheres? Pelo que eu entendo, ela observa que as coisas não estão falando a mesma língua, elas não casam. Então é importante se questionar e se entender o que está acontecendo em Cabo Verde em relação a essa nova lei. Essas novas leis que são lindas, maravilhosas, mas em contrapartida a gente tem ainda uma sociedade patriarcal em Cabo Verde. Então, como que você tem uma sociedade com uma legislação tão avançada se a prática não é tão avançada? Então, essa prática, ela condiz com a lei, ou essa lei não tem nada a ver com a realidade local? Tinha que ser outra lei, outra discussão. A discussão tem que ser feita, então, em bases locais. Então aí dá para a gente trabalhar bem com a questão de como é construída as leis, ou em qualquer lugar, com base Cabo Verde. Então ela continua assim: a nova doxa igualitária, que substitui o reino do patriarcado, permitiu às mulheres cabo-verdianas somar outras capacidades sociais, políticas, econômicas, as que sempre exerceram. Ela transformou-se na jovem mensageira da mudança social. Mas atenção, este modelo, educação, emprego, sexualidade assumida, reprodução controlada, é uma versão criada, atualizada, mercantilizada das sociedades neoliberais globalizadas, que tiram maior proveito desta nova money feminino digna de investimento.
né? Então, toda essa questão da mulher com autonomia, tá, mas ela não tem lastro. E interessante que quando a gente vai fazer pesquisa sobre as mulheres importantes de Cabo Verde, as mulheres que construíram Cabo Verde, as mulheres que foram importantes, você não encontra. Você só encontra o papel masculino. Então tem um paradoxo aí, né? Se as leis são tão para frente, cadê as mulheres na história? Então tem uma lacuna aí que a Yolanda questiona e questiona com muita razão. Aí ela ainda fala o seguinte: o livro fornece-nos o cenário atual dos estudos em Cabo Verde, sustentados na presunção da ideia da mulher sujeito, né, da ideia, que deve construir-se e assumir suas formas de estar no mundo com seus próprios argumentos e no interior das suas pressões impostas pela sociedade. Ok, beleza. Toda dificuldade reside na escolha das armas a utilizar para o reconhecimento, sejam homens ou mulheres. Por Yolanda Évora, janeiro de 2019. Então esse questionamento fica, né, nesse estudo que a Yolanda faz. Ele é um livro a partir de estudo. A Yolanda, ela é uma cientista, então ela questiona bastante que Cabo Verde são uma legislação muito bonita, muito avançada, mas a prática das mulheres de Cabo Verde, elas não coincidem com essa lei, elas não falam a mesma língua, e talvez essas leis não tenham nada a ver com a realidade das mulheres, porque talvez as mulheres não construíram isso, né? Até porque não existe uma construção padronizada, né, de como que tem que ser a legislação feminina avançada num país como qualquer outro. Então, cada país teria que ser a sua legislação. Então, nesse sentido, esse livro ele traz essa contribuição, né? Então, eu trouxe ele porque eu achei importante, que é uma discussão que a gente consegue fazer independente de qualquer país que a gente vai estudar, né? A lei, ela tem que ser feita a partir da necessidade da sociedade, não ser imposta para simplesmente você transformar a sociedade numa sociedade globalizada com temas e assuntos que são genéricos a toda uma sociedade neoliberal. Então fica aí a dica, conhecer um pouco mais de Cabo Verde, que fala a língua portuguesa. Então é importante que os nossos alunos também conheçam e dominem um pouquinho o que está acontecendo lá. E eu dei uma olhada, tem muita coisa, tem muito jornal, é possível que o aluno se divirta com o que acontece lá no arquipélago, né, país de Cabo Verde. Ok? Obrigada pela companhia e amanhã às 16 horas estamos novamente no canal Aloxi.